Mundo, a gente repercute aqui nesse domingo também a determinação dada pelo Tribunal de Haia em relação ao pedido da África do Sul e a guerra que acontece entre Israel e Hamas. Israel deve tomar todas as medidas possíveis para evitar atos que possam ser considerados genocídio em Gaza. Essa foi uma das determinações da Corte Internacional de Justiça, né, nesse processo que julga as acusações de genocídio que foram apresentadas pela África do Sul contra o Estado israelense. O julgamento ele é considerado um caso importante, né, no direito internacional, na questão das relações internacionais, e a gente vai entender. Ontem nós falávamos a respeito desse assunto aqui no Revista CBN e hoje a gente segue falando a respeito desse assunto. Eu converso com a Karina Calandrin, assessora acadêmica do Instituto Brasil-Israel, doutora em Relações Internacionais. Karina, boa tarde. Oi, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Karina, complexo, né, esse pedido da África do Sul. Como é que Israel toma essa decisão dada pelo Tribunal de Haia? Quais são agora as obrigações, vamos dizer assim, de Israel nesse contexto de uma guerra tão complexa como essa? Bem, é muito preocupante, né, essa denúncia da África do Sul. Agora Israel enquadra, né, um grupo de países que tem, né, essa mancha de serem acusados de genocídio na Corte Internacional de Justiça, na Corte de Haia. Então, é muito preocupante para Israel, né, nesse primeiro momento. Mas a decisão, né, ainda não fala sobre a matéria, né, então não foi julgado ainda se houve genocídio ou não, né. A Corte apenas acatou o pedido da África do Sul e determinou que agora tem um período, vamos dizer assim, probatório. Então, Israel tem que continuar, né? Porque desde o início, isso é importante deixar claro, como Israel é signatário da convenção e é, então, signatário da Convenção sobre Genocídio, Israel sempre teve que cumprir essas determinações. Então, em tese, nada muda. O que Israel tinha que cumprir antes, Israel tem que cumprir agora. O que apenas o tribunal disse é que, olha, vocês estão, né, sob um regime probatório. Agora, mais do que nunca, vocês têm que provar que vocês não estão cometendo genocídio. Vocês têm que continuar, né, praticando ações que não possam ser, né, entendidas e julgadas como genocidárias. Então, Israel precisa permitir a entrada de suprimentos, precisa manter, né, a entrada de medicamentos em Gaza, para que a população civil em Gaza tenha o mínimo necessário para continuar sobrevivendo. Então, esse é o momento, né, e não pode, como várias questões, né? Então não pode atacar alvos civis, não pode atacar hospitais, ambulâncias, escolas. Então, esse é o quadro agora que Israel tem que cumprir e que vai ser, então, observado pela corte e também pela comunidade internacional. É tão complexo, né, Karina, esse assunto, porque é claro e é óbvio que a questão humanitária é fundamental. Nesse sentido, é claro que numa demanda como essa, é saudável que pelas vidas que estão em jogo, né, se monitore e que numa guerra as partes saibam que estão sendo monitoradas, né, contra atrocidades humanitárias mesmo, contra seres humanos. Por outro lado, quando a gente fala, isso eu comentava ontem com um especialista, quando a gente parte de um ataque terrorista como foi o ataque contra Israel, que desencadeou toda essa guerra, eu fico pensando também como que as duas partes precisam ser responsabilizadas. Não se fala nesse processo, não se pede nesse processo. Claro, a demanda em relação à ofensiva israelense, que tem um exército extremamente forte, mas em relação ao terrorismo que foi praticado, isso não se fala. E esses dois pesos assim que me surpreendem. Como é que a gente pode entender isso num contexto de direito internacional? É muito complicado, porque o Hamas, né, ele é um grupo, alguns não dizem grupo terrorista, né, a própria ONU não reconhece como grupo terrorista, o governo brasileiro, porque há, né, um limbo, vamos dizer assim, na definição. Não há um consenso sobre a definição do que é terrorismo, e por isso abre essa possibilidade do Hamas ser considerado terrorista por uns e não ser considerado terrorista por outros. Mas, de qualquer forma, o Hamas é um grupo não ligado ao Estado, né? Ele é um grupo paramilitar,
com braço armado, é político, então é um grupo não ligado ao Estado. E com isso dificulta a sua responsabilização. Perante o direito internacional, e pensando na Corte de Haia, ela não tem como responsabilizar um grupo não ligado ao Estado, né? Só o Estado é julgado na Corte de Haia. Claro. O que pode acontecer, aí seria no Tribunal de Haia, que é separado, né? Os dois são em Haia, mas são frentes diferentes no direito internacional. No Tribunal de Haia é possível julgar pessoas. Então, por exemplo, líderes do Hamas poderiam ser levados ao Tribunal de Haia. Mas na Corte de Haia são países que são julgados. Então, nesse sentido, o Hamas não tem como ser responsabilizado. Dessa forma, então os dois poderiam ser responsabilizados por crimes de guerra em um primeiro momento, mas não, o Hamas não tem como ser julgado. Ele não tem uma jurisdição que julgue grupos não ligados ao Estado, grupos paramilitares. Então, nesse caso, o Hamas não é responsabilizado. Por isso fica essa impressão de um duplo, né, um duplo valor, de um duplo julgamento, né? Então, Israel é julgado, mas o Hamas não é julgado. Exatamente porque não há previsto no direito internacional o julgamento de grupos que não são estatais, né, que não são grupos ligados ao governo. Isso é extremamente importante de você colocar. Agora, é importante frisar que uma das demandas, né, nessas acusações da África do Sul em relação à guerra e em relação a Israel era o cessar-fogo. E isso o tribunal não determinou. O que isso quer dizer, Karina? Bem, nesse primeiro momento, o cessar-fogo ele é visto, inclusive, como uma vitória a Israel, porque se houvesse, né, uma preocupação da corte, em primeiro lugar, de reconhecer, né, a questão do genocídio, mas que, novamente, não era o objetivo dessa primeira reunião, então não era o objetivo julgar se houve ou não genocídio, isso é posteriormente. Então, era esperado que a corte determinasse, então, um cessar-fogo, para que qualquer ação que pudesse ser entendida como uma prática de genocídio fosse cessada. Isso não aconteceu. Então, a corte não pediu o cessar-fogo, nem unilateral, nem o cessar-fogo total das partes. Então, para Israel é uma vitória nesse sentido, né? Então, que Israel pode continuar a operação militar, obviamente obedecendo o direito internacional, o que já era esperado antes da decisão e continua agora sob uma visão mais, vamos dizer assim, mais estrita, né? Então, agora tem uma atenção maior colocada na ação de Israel, pela corte principalmente. Então, Israel pode continuar a operação militar, pode continuar com a guerra, mas obviamente obedecendo o direito internacional. Então, não foi pedido um cessar-fogo nem por parte de Israel, nem totalmente, né, incluindo o Hamas. E grandes protestos estão sendo realizados, né, Karine, em Israel, pela libertação dos reféns. Sim, a impressão que a opinião pública tem em Israel é de que o governo não está fazendo o suficiente para o resgate dos reféns. Então, a operação militar já dura 115 dias e nada foi feito no sentido objetivo de libertar todos os reféns. Foi feita uma primeira negociação em novembro, mas que não levou à libertação de todos os reféns, apenas uma parte deles, e as famílias, principalmente, junto com a opinião pública, têm pressionado o governo para que algo seja feito de uma maneira mais objetiva. Então, que o governo, de fato, fale sobre os reféns, e não sobre exterminar o Hamas, não sobre, né, o que vai ser feito em Gaza posteriormente. Essa parece, para a opinião pública, uma discussão mais presente no governo do que a libertação dos reféns, que deveria ser a prioridade de acordo com a opinião pública. Então, os protestos têm acontecido de uma maneira cada vez mais intensa e, inclusive, pedindo, né, eleições imediatas, pedindo a destituição do governo, algo que antes não era falado, né? Antes era a população mesmo querendo, né, a popularidade do Netanyahu estava em baixa, né, então querendo uma mudança do governo, a população não falava sobre o fim do governo agora, né, queriam esperar o fim da guerra, em primeiro lugar, mas por conta da posição do governo, a população tem pedido novas eleições. E volta aquela efervescência que se tinha começa a voltar aquela efervescência que se tinha antes da guerra, né, Karina? A gente conversou com especialistas do Instituto, contando pra gente sobre a situação que havia em Israel antes, né, da guerra, de uma pressão política muito forte em relação ao atual governo.
Isso porque o governo, né, ele foi formado no final de 2022, um governo com uma coalizão, lembrando que o sistema político israelense é um sistema de parlamentarismo de coalizão. A coalizão do governo era a coalizão mais à direita da história de Israel, só com partidos praticamente de direita, incluindo partidos de extrema direita, né, então partidos com uma posição muito radical em certos pontos, né, em certos tópicos da política, e que isso proporcionou um espaço para uma reforma do judiciário. Então, o governo propôs uma reforma do judiciário que visava enfraquecer o poder judiciário e que, se fosse aprovada em sua extensão, iria de fato subordinar o judiciário israelense ao executivo, né? A maioria do legislativo que forma o executivo no parlamentarismo. Então, isso incendiou muito a opinião pública em Israel. Protestos massivos aconteciam semanalmente de janeiro até outubro. Então, 7 de outubro foi o dia que esses protestos pararam de acontecer por conta dos ataques do Hamas e agora retomam com novas pautas. Agora não é mais a reforma do judiciário em si, mas contra o governo. Essa é a Karina Calandrin, assessora acadêmica do Instituto Brasil-Israel, doutora em Relações Internacionais. E eu me lembro muito bem, Karina, a gente já está invadindo aqui o Repórter CBN, mas eu tinha uma entrevista marcada com você, se não me engano, para o próprio dia 7 de outubro. A gente ia falar, naquele dia, sobre a aproximação das negociações entre Israel e Arábia Saudita, né? O que poderia ser um grande avanço político para toda a região. E naquele 7 de outubro, estourou a guerra, foi o dia dos ataques. Então, para vocês entenderem como é complexa a situação ali, tem várias nuances, e só o que a gente pode fazer daqui é tentar se informar com clareza.